Vamos abrir no livro de Apocalipse, capítulo 19. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis, capítulo 19, Versículo 10. versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: Mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Vamos destacar essa frase. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vamos a destacar esta frase. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. E vamos ainda à primeira epístola de Pedro, Y vamos también a la primera epístola de Pedro, capítulo 1, capítulo 1, versos 10 a 12. versículos 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Pela graça do Senhor, Por la gracia del Señor, chegamos então hoje ao último passo nesse assunto da visão panorâmica do Velho Testamento. llegamos hoy al último paso en este asunto de la visión panorámica del Antiguo Testamento. Nós então dividimos o Velho Testamento na sua ordem natural. Dividimos entonces el Antiguo Testamento en su orden natural. Primeiros 5 livros da lei, Los primeros 5 libros de la ley, os 12 livros históricos, los 12 libros históricos, os 5 livros poéticos los 5 libros poéticos e os 17 livros proféticos. y los 17 libros proféticos. E hoje pela manhã vamos dedicar nosso tempo à sessão profética. Y hoy por la mañana dedicaremos nuestro tiempo a la sesión profética. São 17 livros. Son 17 libros. Nós dissemos que os 12 livros dos profetas menores, Dijimos que los 12 libros de los profetas menores nós iríamos apenas agrupá-los iríamos solo a agruparlos e colocá-los em relação com os 4 profetas maiores. y ponerlos en relación con los 4 profetas mayores. Para efeito de visão panorâmica, Para un efecto de visión panorámica, é isso que podemos fazer. es esto lo que podemos hacer. Isso é suficiente. Y solo eso es suficiente. Então vamos gastar essas 2 sessões Entonces vamos a ocupar estas 2 sesiones com Isaías e Jeremias con Isaías y Jeremías e as lamentações de Jeremias y las lamentaciones de Jeremías e também um pouco com Ezequiel e Daniel. y también un poco con Ezequiel y Daniel. E vamos relacionar os outros 12 profetas menores Y vamos a relacionar los otros 12 profetas menores com esses 4 maiores. con estos 4 mayores. Cada profeta maior Cada profeta mayor está relacionado a 3 profetas menores. está relacionado con 3 profetas menores. Então nós temos 12 ao todo. Entonces tenemos 12 autores, 4 de um lado 4 de un lado e 12 de outro. y 12 del otro. 3 menores 3 menores relacionados a um profeta maior. relacionados a un profeta mayor. E já vamos falar qual é essa relação. Y ya vamos a decir cuál es esa relación. Mas vamos nos atentar primeiramente aos 2 textos que nós lemos. Pero vamos a poner atención en primer lugar a los 2 textos que leímos. Os 2 textos são muito Los interessantes. 2 textos son muy interesantes. Primeiro, Apocalipse 19:10 Primero Apocalipsis 19:10 diz que o testemunho de Jesus dice que el testimonio de Jesús é o espírito da profecia. es el espíritu de la profecía. Ou seja, O sea, tudo que os profetas falaram todo lo que los profetas hablaron tem relação direta e central com o testemunho de Jesus. tiene una directa relación y central con el testimonio de Jesús. Se nós perdermos isso de vista, Si perdemos esto de vista, nós vamos perder o significado das profecias. vamos a perder el significado de las profecías. Tudo que esses 17 livros anunciaram Todo lo que estos 17 libros anunciaron tem a ver com a pessoa e obra do Senhor Jesus. tiene relación con la persona y obra del Señor Jesús. Então, por causa disso, nós lemos o segundo importante texto, Entonces, a causa de esto, leímos el segundo importante
importante de versículo. 1 Pedro capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, versos 10 a 12. versículos 10 al 12. Olhe de novo esse texto com atenção. Mire nuevamente este texto con atención. Pedro está dizendo que esta salvação, Pedro nos dice que esta salvación, a respeito dela, os profetas indagaram e inquiriram. en relación a ella los profetas indagaron e inquirieron. Ou seja, O sea, tudo que os profetas do Velho Testamento falaram todo lo que los profetas del Antiguo Testamento hablaron aponta para essa salvação. apunta a esta salvación. E não apenas aponta para ela. No solamente apunta a ella. Eles indagaram e inquiriram o Senhor a respeito dela. Ellos indagaron e inquirieron respecto a ella. Então Pedro continuou dizendo assim: Entonces Pedro continúa diciendo a así. esses profetas foi revelado A estos profetas les fue revelado que não para si mesmos, que no para sí mismos, mas para vós outros, sino para vosotros. eles profetizaram. Ellos profetizaron. Qual era o assunto da sua profecia? ¿Cuál era el asunto de su profecía? Então não perca essas duas palavras do texto de Pedro. Entonces no pierda estas dos palabras del texto de Pedro. Os sofrimentos de Cristo. Los sufrimientos de Cristo. Essa é a primeira. Esa es la primera. E as glórias que os seguiriam. Y las glorias que le seguirían. Essa é uma chave tão importante. Esta es una llave tan importante. Tudo o que os profetas disseram Todo lo que los profetas dijeron tem a ver com os sofrimentos de Cristo tiene relación con los sufrimientos de Cristo e as glórias que os seguiriam. y las glorias que le seguirían. Sofrimento e glória. Sufrimiento y gloria. Esse é o tema da primeira epístola de Pedro. Es el tema de la primera epístola de Pedro. Sofrimento e glória. Sufrimientos y gloria. Podemos dizer assim: Podríamos decir así. os profetas olhavam a vinda de Cristo de longe Los profetas miraban la venida de Cristo de lejos e viam como que apenas monte. y veían solo como un monte, un cerro. À medida que o tempo foi se cumprindo, Y a medida que el tiempo se iba cumpliendo então a vinda do Senhor se aproximando, y la venida del Señor se aproximaba, a sua primeira vinda, su primera venida, a sua encarnação, su encarnación, então foi ficando claro fue quedando claro que esses dois esse monte que este monte estava sobreposto a um outro monte. estaba sobrepuesto a otro monte. Então quando se olha de longe, Entonces cuando se mira desde lejos, apenas se vê um monte. solamente se ve un monte. Mas quando se aproxima, Pero cuando uno se acerca, então se vê que são dois montes, entonces se puede ver que son dos montes, como que sobrepostos. como que sobrepuestos. E entre um e outro, Y entre uno y el otro então haveria um grande intervalo. habría un gran intervalo. Essa é a primeira vinda e a segunda vinda do Senhor. Esta es la primera venida y la segunda venida del Señor. A primeira vinda do Senhor La primera venida del Señor tem um foco particular nos seus sofrimentos, tiene un enfoque particular en su sufrimiento, não em sua glória. no en su gloria. A segunda vinda do Senhor La segunda venida del Señor tem um foco particular na sua glória. tiene un enfoque particular en su gloria. Então veja como esse verso de Pedro é interessante. Entonces mire cuán interesante es este versículo en Pedro. Os profetas indagaram e inquiriram. Los profetas indagaron e inquirieron. Isaías, por exemplo, Isaías, por ejemplo, ele não poderia compreender, él no podía comprender, pois em um momento ele fala dos sofrimentos de Cristo. pues en un momento él habla de los sufrimientos de E Cristo exatamente no momento seguinte, y exactamente al momento siguiente ele fala da glória do Messias. él habla de la gloria del Mesías. Como essas duas coisas podem ser colocadas juntas? ¿Cómo estas dos cosas pueden ser puestas juntas? Ou o Messias vem para sofrer, O el Mesías viene a sufrir, ou o Messias vem para reinar. o el Mesías viene para reinar, Ou o Messias é sofredor, o el Mesías es sufridor, ou o Messias é glorioso. o el Mesías es glorioso. Como essas duas coisas podem ser combinadas? ¿Cómo estas dos cosas pueden ser combinadas? Então Isaías não compreendia. Entonces Isaías no comprendía. Isaías nunca compreendeu. Isaías nunca comprendió. Mas quando chegamos no tempo dos evangelhos, Pero cuando llegamos al tiempo de los evangelios, então as coisas se tornam claras. entonces todo se vuelve claro. O verbo de Deus, o Filho de Deus, El verbo de Dios, el Hijo de Dios, ele se fez carne, él se hizo carne, habitou entre nós, habitó entre nosotros, cheio de graça e de verdade. lleno de gracia y de verdad. Não veio para julgar o mundo, No viene a juzgar al mundo, mas para salvar o mundo. sino para salvar al mundo. Não veio inicialmente para reinar, No vino inicialmente a reinar, veio para sofrer. sino a sufrir. Mas então ele virá novamente. Entonces él vendrá E nuevamente todo o universo verá a sua glória. y todo el universo verá su gloria. Porque agora o Cordeiro de Deus, Porque ahora el Cordero de Dios, essa é sua primeira vinda. de su primera venida, Os sofrimentos do Cordeiro. los sufrimientos del Cordero, Agora é o Cordeiro exaltado no trono de Deus. ahora es el Cordero
Cordero exaltado en el trono de Dios. Então agora tudo se torna claro. Entonces ahora todo se vuelve claro. Por isso Pedro vai dizer: Por eso es que Pedro nos va a decir, os profetas não conheciam. los profetas no conocían. Eles indagaram e inquiriram. Ellos indagaron e inquirieron. Porque eles não profetizaram para si mesmos. Porque ellos no profetizaron para sí mismos. E na verdade nem mesmo para aquela geração. Y la verdad ni siquiera para aquella generación. Eles profetizaram as coisas da salvação Ellos profetizaron las cosas de la salvación revelada a nós. reveladas a nosotros. Então, assim Pedro conclui essa sessão inicial. Entonces de esta manera Pedro concluye esta sesión inicial. Agora no verso 12, Ahora en el versículo 12, 1 Pedro 1:12, primera de Pedro 1:12, ele diz que anjos anelam perscrutar a respeito dessa salvação. dice que ángeles anhelan mirar acerca de esta salvación. Essa salvação é tão grande. Esta salvación es tan grande, Essa palavra que Pedro usou no final do verso, esta palabra que Pedro usó al final del verso, anjos anelam perscrutar. ángeles anhelan mirar, dice la versión en español. Então, essa expressão perscrutar Esta expresión escudriñar, escrutar, na língua original, en lenguaje original, ela tem a ver com algo mais ou menos assim. tiene relación más o menos a algo así. Como se abaixo desta mesa Como si debajo de esta mesa houvesse um objeto oculto. estuviese un objeto oculto. E porque essa toalha está sobre a mesa, Y porque a causa que este mantel está sobre la mesa, nós não sabemos o que está embaixo da mesa. nosotros no sabemos lo que está bajo la mesa. Então nós entramos ali embaixo, Entonces entramos debajo, levantamos a toalha levantamos el mantel para conhecer o que está por baixo, para conocer aquello que está debajo, aquilo que está por dentro. aquello que está dentro. Então essa é a ideia de perscrutar. Entonces esa es la idea de escrutar. Essa salvação é tão maravilhosa Esta salvación es tan maravillosa que anjos anelam perscrutar. que ángeles anhelan escrutar. Agora, quando nós pensamos no tabernáculo, Ahora, cuando pensamos en el tabernáculo, você sabe que sobre a arca da aliança havia o propiciatório. usted sabe que sobre el arca del pacto estaba el propiciatorio. E havia um querubim de um lado e um querubim do outro. Y había un querubín de un lado y un querubín de otro. Eles tinham as faces voltadas um para o outro, Ellos tenían sus rostros vueltos el uno hacia el otro, mas eles não olhavam um para o outro. pero ellos no se miraban el uno al otro. As faces deles Los rostros de ellos estavam voltadas para o propiciatório. estaban hacia el propiciatorio. O que essa figura significa? ¿Qué significa esta figura? A propiciação do Redentor, La propiciación del a Redentor, salvação de Deus, la salvación de Dios, a obra de la Cristo, obra de Cristo, o valor do sangue de el Cristo. valor de la sangre de Cristo, Contém coisas tão extraordinárias, contiene cosas tan extraordinarias, tão incríveis, tan increíbles, tan profundas, que que anjos anelam perscrutar. ángeles anhelan escrutar. Se um querubim que estava de frente a outro querubim, Si un querubín que estaba frente a otro querubín, se as suas faces estivessem voltadas um para o outro, si sus rostros estuviesen uno hacia el otro, cada um deles estaria vendo a sua própria glória. cada uno de ellos estaría mirando su propia gloria. Eles eram idênticos. Ellos eran idénticos. Quando um querubim olhasse o outro querubim, Cuando un querubín mirase a otro querubín, ele estaria vendo sua própria glória. ellos estarían viendo su propia gloria. Um querubim em outro querubim. Un querubín en otro querubín. Mas então não era assim no Pero propiciatório. no era así en el propiciatorio. Eles tinham as faces voltadas para baixo, Ellos tenían su rostro mirando hacia abajo, olhando para o propiciatório. mirando hacia el propiciatorio. E então Pedro vai explicar essa figura. Entonces Pedro nos va a explicar esta figura. 1 Pedro 1:12. Primera de Pedro 1:2. Essa salvação é tão rica Esta salvación es tan grande que anjos anelam perscrutar. que ángeles anhelan prescrutar. Então o sumo sacerdote entrava com sangue Entonces el sumo sacerdote entraba por la e sangre derramava o sangue no y propiciatório. derramaba la sangre en el propiciatorio. E ali estavam os dois querubins, Y allí estaban los dos com querubines, suas faces voltadas para o propiciatório. con sus rostros vueltos al propiciatorio. Qual é o tema de Isaías? ¿Cuál es el tema de Isaías? Isaías significa a salvação do Senhor. Isaías significa la salvación del Señor. Por isso, nos 4 ou 5 livros proféticos maiores, Es por eso que en los 4 o 5 libros profetas mayores, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Isaías, Jeremías, Lamentación de Jeremías, Ezequiel y Daniel, Isaías é o livro-chave. Isaías es el libro llave. Isaías é que contém a base, o fundamento e a essência. Isaías es quien tiene la base, el fundamento y la esencia. Como poderia ser diferente? ¿Cómo podría ser O diferente? próprio nome Isaías El propio nombre Isaías significa a salvação do Senhor. significa la salvación del Señor. E nós sabemos que Isaías, como nenhum outro profeta, Y sabemos que Isaías, como ningún otro é profeta, aquele que fala dos sofrimentos e das glórias de Cristo. es aquel que habla de los sufrimientos y las glorias de Cristo. Nós sabemos que os
os capítulos em nossas Bíblias Sabemos que los capítulos en nuestras Biblias não são parte do texto inspirado. no son parte del texto inspirado. A divisão em capítulos aconteceu muito depois do cânon das Escrituras ser formado. La división por capítulos aconteció mucho después que el canon de la Escritura fue inspirado. Mas há algo interessante sobre Isaías. Pero hay algo interesante sobre Isaías. Isaías tem 66 capítulos. Isaías tiene 66 capítulos. Nossas Bíblias têm 66 livros. Nuestras Biblias tienen 66 libros. Mas não apenas isso. Pero no solamente eso. Os 39 primeiros capítulos de Isaías Los 39 primeros capítulos de Isaías têm relação com o Velho Testamento. tienen relación con el Antiguo Testamento. Do capítulo 40 ao capítulo 66, Desde el capítulo 40 al 66, a ênfase é o amor de Deus. el énfasis es el amor de Dios. E essa é a ênfase do Novo Testamento. Y ese es el énfasis del Nuevo Testamento. Então podemos dividir Isaías dessa maneira. Entonces podríamos dividir Isaías de esta forma. Os 39 primeiros capítulos Los primeros 39 capítulos, têm ênfase na justiça de Deus. el énfasis es la justicia de Dios. E essa é a ênfase do Velho Testamento. Y es el énfasis del Antiguo Testamento. Os 27 outros capítulos, Los restantes 27 capítulos, 40 a 66, del 40 al 66, têm ênfase no amor de Deus. el énfasis es el amor de Dios. Então esta é a ênfase do Novo Testamento. Entonces este es el énfasis del Nuevo Testamento. Então podemos dizer que Isaías é uma mini Bíblia. Podemos decir entonces que Isaías es una mini Biblia. Mas não apenas isso. Pero no solo eso. O capítulo 40 de Isaías, El capítulo 40 de Isaías, que então inicia a sessão que enfatiza o amor de Deus, que es el cual comienza la sesión que enfatiza el amor de Dios, logo no início do capítulo 40, al comienzo del capítulo o 40, que nós vamos ler? ¿qué es lo que vamos a leer? Voz do que clama no deserto. Voz del que clama en el desierto. Anunciai o caminho do Senhor. Anunciad el camino del Señor. Preparai no ermo vereda a nosso Deus. Preparad senda a nuestro Señor. Essas palavras são palavras de quem? Estas palabras son palabras de quién? João Batista. Juan el Bautista. Aquele que abre os evangelhos. Aquel que abre los evangelios. Aquele que anuncia o Messias. Aquel que anuncia al Mesías. Isso é tão interessante. Esto es tan interesante. Capítulo 40 de Isaías, iniciando com a voz de João Batista. Capítulo 40 de Isaías, iniciando con la voz de Juan el Bautista. E é nessa segunda sessão de Isaías, Y es en esta segunda sesión de Isaías, 40 a 66, 40 al 66, que nós temos os cânticos do servo. que tenemos los cánticos del siervo. Esses cânticos do servo são tão maravilhosos. Estos cánticos del siervo son tan maravillosos. Vamos buscar ver alguma coisa sobre eles agora mesmo. Vamos a buscar ver algún asunto sobre ellos Mas ahora. antes de entrarmos nisso, Pero antes de entrar en eso, entre os capítulos 40 e 66, entre los capítulos 40 y 66, nós temos 27 capítulos, tenemos 27 capítulos que têm relação com os 27 livros do Novo Testamento. que tienen relación con los 27 libros del Nuevo Testamento. Enfatizam o amor de Deus. Enfatizan el amor de Dios. Qual é o capítulo central ¿Cuál es el capítulo central desses 27 de capítulos? estos 27 capítulos? Faça as contas. Haga las cuentas. É o capítulo 53. Es el capítulo 53. O capítulo 53 de Isaías El capítulo 53 de é Isaías central nessa segunda sessão. es central en esta segunda sesión. Por quê? ¿Por qué? Alguém já disse Alguien ya dijo que não há nenhum lugar na Bíblia que no hay ningún lugar en la Biblia onde o evangelho seja tão claramente anunciado donde el Evangelio sea tan claramente anunciado como no capítulo 53 de Isaías. como en el capítulo 53 de Isaías. Esse capítulo é conhecido de todos nós. Este capítulo es conocido por todos nosotros. Esse capítulo tem levado os joelhos de servos e servas a se dobrarem nesses 20 séculos. Este capítulo ha llevado a que la rodilla de siervos y siervas se doblen durante estos 20 siglos. Aquele que foi subindo como um renovo diante do Senhor, Aquel que fue subiendo como un renuevo delante del Señor, sem aparência e nem formosura, sin apariencia ni hermosura, sem beleza que nos agradasse. sin belleza que nos agradase. É o Cordeiro de Deus, Es el Cordero de Dios, aquele que foi como ovelha muda perante os seus tosqueadores, aquel que fue como una oveja muda delante de sus trasquiladores, aquele que não abriu sua boca, aquel que no abrió su boca, aquele que levou a iniquidade de nós todos, aquel que llevó toda nuestra iniquidad, homem de dores varón de e que dolores sabe o que é y padecer. experimentado en quebranto. Que palavras maravilhosas. Qué palabras maravillosas. Isaías 53 Isaías 53 é o capítulo da cruz. es el capítulo de la cruz. E ele está no centro dessa sessão. Y él está en el centro de esta sesión, A sessão do amor de Deus. la sesión del amor de Dios. Onde nós podemos ver o amor de Deus em plenitude. Donde nosotros podemos ver el amor de Dios en plenitud. Não nos céus, No en los cielos, não na terra, no en la tierra, mas no Gólgota. sino en el Gólgota, A cruz la cruz. é a expressão máxima Es la expresión do máxima amor de Deus. del amor de Dios. Não apenas isso. Y
Y no solo eso. A primeira sessão enfatiza a justiça de Deus. La primera sesión enfatiza la justicia de Dios. A segunda sessão enfatiza o amor de La Deus. segunda sesión enfatiza el amor de Dios. O que é a cruz? ¿Qué es la cruz? A cruz é a expressão máxima La cruz es la expresión máxima da justiça de Deus de la justicia de Dios e do amor de y Deus. del amor de Dios. Como diz o Salmo 85, Como dice el Salmo 85, é na cruz do Calvário en la cruz del Calvario, que a justiça e a paz se beijaram. es que la justicia y la paz se besaron. Então, que livro maravilhoso é esse livro de Isaías. Entonces, qué maravilloso libro es este libro de Então, Isaías. vamos entrar em alguns detalhes sobre ele. Entonces, vamos a entrar en algunos detalles sobre Por él. ser o livro mais importante de toda a sessão profética. Por ser el libro más importante de toda la sesión profética. Capítulo 6 de Isaías. Capítulo 6 de Isaías. Esse capítulo descreve um ponto de virada na vida de Isaías. Este capítulo nos muestra un punto de inflexión en la vida de Isaías. Até o capítulo 5, Hasta el capítulo 5, Isaías tem ai de muitas maneiras. Isaías tiene un ay de muchas maneras. Se você ler o capítulo 5, Si usted lee el capítulo 5, verso 8, versículo 8 11, y 11, 20, 20, 21, 21, 22, 22, todos eles são versículos de ais. todos ellos son versículos de ay. Também o verso 18, También el versículo 18. ai de muitas maneiras. Ay de muchas maneras. Quando nós chegamos ao capítulo 6, Cuando llegamos al capítulo 6, esse é o ponto de virada na vida e no ministério de Isaías. este es un punto de inflexión en la vida de Isaías. Se Deus há de usar Isaías de forma clara e poderosa, Si el Señor va a usar a Isaías de una manera clara y poderosa, então Isaías precisa de pelo menos 4 visões. entonces Isaías necesita al menos de 4 visiones. A primeira e mais importante, La primera y más importante, eu vi o Senhor. vi yo al Señor, A visão do Senhor. la visión del Señor. Nenhum de nós Ninguno de nosotros pode ter qualquer utilidade pelo Senhor, puede para o tener, Senhor, puede tener alguna utilidad al Señor se nós não vemos quem é o Senhor. si no hemos visto quién es el Señor. Essa visão da glória do Senhor Esta visión de la gloria del é Señor imprescindível. es imprescindible. Então, quando Isaías tem essa visão da glória, Entonces, cuando Isaías tiene esta visión de la gloria, nós sabemos que foi no tempo em que o rei Uzias havia morrido. entonces sabemos que fue en el tiempo en que el rey Usías murió. O rei Uzias manifestou a sua rebelião. El rey Usías manifestó su rebelión. Ele exerceu um governo muito bom, Él ejerció un gobierno muy bueno, quase excelente. casi excelente, Mas ele fez algo inadequado. pero él hizo algo inadecuado. Ele queimou incenso no santuário. Él quemó incienso en el santuario. E essa era a tarefa dos sacerdotes. Y esa era la tarea de los sacerdotes. Então Uzias imediatamente recebe aquela lepra na sua testa. Entonces, Usías recibe inmediatamente esa lepra en su frente. E a lepra na Bíblia não é um tipo de pecado apenas. Y lepra en la Biblia no es solo un tipo de pecado. Lepra fala de rebelião. Lepra habla de rebelión. Miriam, quando se insurgiu contra Moisés, Miriam, cuando se rebeló contra Moisés, ficou leprosa. quedó leprosa. Lepra fala da rebelião do pecado. Lepra nos habla de la rebelión del pecado. Então, nessa hora tão triste, Entonces, en esta hora tan triste, Uzias teve que ser banido. Usías tiene que ser dejado de lado. O seu filho Jotão assumiu o reino no seu lugar. Su hijo Jotam tomó el reino en su lugar. E Uzias permaneceu leproso até a sua morte. Y Usías permaneció leproso hasta su muerte. Então, uma hora tão difícil para a nação de Israel. Entonces, era una hora tan difícil para el pueblo de Israel. Eles estavam sendo já assolados pelos assírios. Ellos estaban siendo asolados por los asirios. E em breve esse cativeiro da Assíria iria acontecer. Y en breve el cautiverio de Asiria iría a acontecer. Uma hora tão difícil, Un tiempo tan uma difícil. depressão espiritual. Una depresión espiritual. E o que acontece? ¿Qué aconteció? Deus levanta Isaías. Dios levanta a Isaías. E num dado momento, Y en un determinado momento, Isaías tem uma visão. Isaías tiene una visión. Numa hora tão En difícil, un tiempo tan difícil, no ano da morte do rei Uzias, en el año de la muerte del rey Usías, eu vi o Senhor. vi yo al Señor. E ele usa a expressão ainda no versículo 5. Y él usa también esta expresión en el versículo 5. Isaías 6, 5. Isaías 6, 5. Os meus olhos viram o rei. Mis ojos han visto al rey. Que expressão mais maravilhosa. Qué expresión
más maravillosa. Como isso precisa ser verdadeiro para todos nós. Como esto necesita ser verdadero para todos nosotros. Os meus olhos viram o Rei. Han visto mis ojos al Rey. Não apenas em uma única visão, No solo en una única visión, mas em uma visão progressiva, sino una visión progresiva, vendo a glória do Senhor. viendo la gloria del Señor. Queridos irmãos, Amados hermanos, no primeiro dia, quando iniciamos esse treinamento, primer día al iniciar este entrenamiento, nós chamamos a atenção dos irmãos para a devoção. llamamos la atención de los hermanos a la devoción. Não confunda essa questão de devoção com ler devocionais. No confunda este asunto de devoción con leer devocionales. Há alguns devocionais que são muito bons. Hay algunos devocionales que son muy buenos, E graças ao Senhor por y eles. gracias al Señor por ellos. Mas quando nós falamos de devoção, Pero cuando hablamos de devoción, nós falamos que para as nossas vidas e jornadas cristãs, hablamos que para nuestras vidas y jornadas cristianas, nós precisamos muito mais do que conhecimento bíblico. necesitamos mucho más que conocimiento bíblico. É claro que a mente dos jovens, Es claro que la mente de los jóvenes, e eu também já fui jovem, yo también ya fui joven, e um jovem inquiridor, y un joven inquiridor, para a mente do jovem, para la mente del essa joven, questão do conhecimento é muito importante. este asunto del conocimiento es muy importante. E sim, o conhecimento bíblico é valioso. Y sí, el conocimiento bíblico es valioso. Precisamos estudar as Escrituras. Necesitamos estudiar las Não escrituras. apenas ler as No Escrituras. solo leer las escrituras, E estudá-las e memorizá-las. sino estudiarlas y memorizarlas. Isso é de grande valor para nós. Y eso es de gran valor para Mas nosotros. preste atenção. Pero ponga atención. Nosso Senhor Jesus disse assim: Nuestro Señor Jesús dijo así: examinai as Escrituras, examinad las escrituras, porque julgais ter nelas vida eterna. porque juzgad que en ellas tienen vida eterna. E também são elas que testemunham de mim. Y también son ellas que dan testimonio de mí. Então isso está muito bom. Entonces eso está muy bien. Não há nada de errado nisso. No hay nada errado en eso. Mas então o Senhor diz: Pero entonces el Señor dice: mas não quereis pero no queréis vir a mim para terdes vida. venir a mí para tener vida. Então, por causa do pecado que há em nós, Entonces a causa del pecado que está en a nosotros, nossa debilidade, nuestra a debilidad, nossa carne, nossa carne, nosso ego, nosso ego. então nós fazemos uma coisa horrível. entonces hacemos algo horrible. Nós separamos as Escrituras Nosotros separamos las escrituras do próprio Cristo. del propio Cristo. Então não temos aqueles olhos que buscam Cristo nas Escrituras. Entonces no tenemos aquellos ojos que buscan a Cristo en las escrituras. E esse é um perigo muito grande. Eso es un peligro muy grande. Nos enchemos de conhecimento. Nos llenamos de E conocimiento ficamos com uma cabeça y enorme, quedamos con una cabeza gigante, um cérebro muito grande. con un cerebro muy grande. E como já disse alguém, Y como alguien ya dijo, no mundo físico, en el mundo físico, a distância entre o cérebro e o coração não Lei- chega a 50 centímetros. la distancia entre el cerebro y el corazón no llega a 50 Mas centímetros. no mundo espiritual, Pero en el mundo espiritual é a distância entre o inferno e o céu. es la distancia entre el infierno y el cielo. As verdades de Deus, Las verdades de o Dios, conhecimento que temos adquirido nas Escrituras, el conocimiento que hemos adquirido de las escrituras, tem que descer ao nosso coração. tiene que descender a nuestro corazón. Então, um encorajamento que daríamos aos jovens nesse tempo: Entonces, un aliento que daríamos a los jóvenes en este tiempo: tome essas palavras que têm sido compartilhadas tomen estas palabras que han sido compartidas e ouçam novamente. y escúchenlas nuevamente. 1, 2, 3, 5, 10 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 veces. E tome aquelas chaves importantes. Y tomen aquellas llaves importantes, As chaves dos livros que passamos por elas. las llaves de cada libro por las cuales pasamos, E vá de novo aos pés do Senhor. y vaya nuevamente a los pies del Señor. Faça o seu estudo pessoal. Haga su estudio personal. Contemple o Senhor. Contemple al Señor. Contemple o Senhor no livro de Josué. Contemple al Señor en el libro de Josué, Em particular naqueles 5 primeiros capítulos. en particular en aquellos 5 capítulos primero. Contemple o Senhor no livro de Jó. Contemple al Señor en el libro de Job, O trabalho transformador de Deus. el trabajo transformador de Dios. O que adianta você poder conhecer a estrutura do livro de Jó? ¿De qué le sirve a usted conocer la estructura del libro de Job? Tecnicamente. Técnicamente. E poder pregar sobre o livro de Y Jó. poder predicar sobre el libro de Job. Mas se você não sabe nada sobre o trabalho transformador de Deus Pero si usted no sabe nada sobre el trabajo transformador de Dios na sua própria vida, en su propia vida, o Espírito Santo nunca vai avalizar essa palavra. el Espíritu Santo nunca va a respaldar esa palabra. Aquela espada que não penetrou os nossos corações Aquella espada que no penetró nuestros corazones não pode penetrar o coração dos outros. no puede penetrar el corazón de otros. Esse é um princípio espiritual. Es un principio espiritual. Então, queridos irmãos, Entonces, queridos hermanos, se Austin Sparks Austin Sparks era um ministro da palavra de Deus, era un ministro de la palabra de Dios. num dado momento do seu En un ministério, determinado momento de su ministerio, ele foi ao seu escritório él fue a su escritorio e ele disse à sua esposa: y él dijo a su esposa: não me leve comida e nada em meu escritório. no me lleves comida ni nada a mi escritorio. Eu vou ficar trancado em meu Yo escritório. voy a quedar encerrado en mi E escritorio eu não vou sair dali y no voy a salir de allí enquanto Deus não me mostrar
mientras Dios no me mostrase qual é a causa da esterilidade do meu ministério. cuál es la causa de la esterilidad en mi ministerio. Agora escute bem. Ahora escuche bien. Sabe o que ele chamava de esterilidade ministerial? ¿Sabe a lo que él le llamaba esterilidad ministerial? Austin Sparks foi aluno de Campbell Morgan. Austin Sparks fue un alumno de Campbell Morgan. Campbell Morgan é conhecido como o príncipe dos pregadores expositivos. Campbell Morgan es conocido como el príncipe de los predicadores expositivos. E a história diz que Austin Sparks foi dos seus alunos mais brilhantes. Y la historia nos dice que Austin Sparks fue uno de sus alumnos más brillantes. Ele era um homem muito Él inteligente. era un hombre muy inteligente. Ele amava as escrituras. Él amaba las escrituras. Mas havia um problema. Pero había un problema. Quando ele entrou no seu escritório Cuando él entró en su escritorio e disse isso à sua esposa, y le dijo esto a su ele esposa, estava em uma tremenda crise espiritual. él estaba en una tremenda crisis espiritual. Então ele diz assim: Entonces él dijo así: eu podia pregar sobre a Bíblia yo podía predicar sobre la Biblia, todos os 66 livros. todos los 66 libros. Qual era a sua estrutura? ¿Cuál era su estructura? Qual era a sua mensagem central? ¿Cuál era su mensaje E central? quais eram as suas ênfases? ¿Y cuáles serán sus énfasis? Você pode fazer isso? ¿Y usted puede hacer eso? Sparks já poderia fazer. Sparks ya podía hacerlo. Mas sabe o que ele disse? Pero ¿sabe lo que él dijo? Eu estava estéril, Yo estaba estéril, cheio de conhecimento, lleno de conocimiento, mas estéril. pero estéril. O seu ministério era estéril. Su ministerio era estéril. Então ele entrou no seu escritório. Entonces él entró en su escritorio. Quanto tempo ele ficou lá, nós não sabemos. ¿Cuánto tiempo se quedó allí? No sabemos. Mas nós sabemos o que aconteceu lá. Pero sabemos lo que aconteció allí. Então ele vai nos dizer, Entonces él nos va a decir, em um dado momento, en un determinado momento, Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, foi trazido de uma forma viva ao seu coração. fue traído de una manera viva a su corazón. É isso que a Bíblia chama de revelação. Es eso que la Biblia le llama de Ele revelación. conhecia muito bem o livro de Romanos. Él conocía muy bien el libro de Romanos. Ele era um professor de Romanos. Él era un profesor de Romanos. Mas um dia, Pero un día, a verdade de Romanos 6 la verdad de Romanos 6 penetrou seu coração. penetró su corazón. O que diz em Romanos 6? ¿Qué dice Romanos 6? Sabendo isso, Sabiendo esto, foi crucificado com ele o nosso velho homem. que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Sabe o que ele diz? ¿Sabe lo que él dice? A luz raiou de tal maneira La luz rayó de tal manera que a partir daquele momento que a partir de aquel momento eu compreendi comprendí que eu era um homem aniquilado. que yo era un hombre aniquilado. Nada de mim mesmo era útil ao Senhor. Nada de mí mismo era útil al Señor. Foi crucificado com Cristo, Fui crucificado con Cristo, nosso velho homem. nuestro viejo hombre. Esse é o lado negativo. Ese es el lado negativo. Mas sabe o que ele diz do lado positivo? Pero ¿sabe lo que él dijo del lado positivo? A partir desse dia, A partir de ese día, eu comecei a aprender yo comencé a aprender o que significa servir a Deus na energia do Espírito. qué significa servir a Dios en la energía del Espíritu. Ele estava servindo a Deus na energia da carne, Él estaba sirviendo a Dios en la energía de la carne, com o seu conhecimento, con su conocimiento, com suas con capacidades. sus capacidades. Isso fez toda a diferença na vida de Sparks. Eso marcó toda la diferencia en la vida de Sparks. Revelação. Revelación. Quando nós recebemos revelação, Cuando recibimos revelación, qual é o resultado? ¿cuál es el resultado? Devoção. Devoción. Depois de Paulo escrever 11 capítulos aos Romanos, Después que Pablo escribió 11 capítulos a los romanos, tanta doutrina maravilhosa. tanta doctrina maravillosa. Romanos é um dos livros mais estudados nesses 20 séculos de história da igreja. Romanos es uno de los libros más estudiados en estos 20 siglos de la vida de la Ele iglesia. foi central na vida dos maiores servos do Senhor. Él fue central en la vida de los mayores siervos del Señor. Foi assim para Watchman Nee, Fue así para Watchman foi Nee, assim para Martinho Lutero, fue así para Martín foi Lutero, assim para Calvino, Foi assim para Calvino, foi assim para Austin Sparks, fue así para Austin Sparks, foi assim para Baxing, fue así para Vaccine muitos outros y servos muchos do otros Senhor. siervos del Señor. Romanos. Romanos. Mas então quando Paulo escreve 11 capítulos de Romanos, Pero cuando Pablo escribe entonces 11 capítulos de Romanos, como ele termina o capítulo 11? ¿cómo él termina el capítulo 11? Devoção. Devoción. Ó profundidade da riqueza. Oh, profundidad de las riquezas, Tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Quão insondáveis são seus caminhos. Cuán insondables son tus Quão caminos. inescrutáveis são seus juízos. Cuán inescrutables son tus juicios. Quem conheceu a mente do Senhor? ¿Quién conoció la mente del Señor? Isso é adoração. Eso es adoración. Isso é devoção. Eso es devoción. Isso são joelhos dobrados. Esos son rodillas dobladas. Paulo era um tremendo teólogo. Pablo era un tremendo teólogo. Mas, sobretudo, Pero sobre todas las cosas, Paulo era um homem de Deus. Pablo era un hombre de Dios.
joelhos dobrados. rodillas dobladas. Houve um advogado na Inglaterra Hubo un abogado en Inglaterra que viveu na época de Charles Spurgeon. que vivió en la época de Charles Spurgeon. E ele gostava de ouvir Spurgeon, Y a él le gustaba oír Spurgeon, mas ele não era um irmão. pero él no era hermano. Ele ouviu Spurgeon muitas Él vezes, escuchó a Spurgeon muchas veces, mas ele nunca se rendeu ao Senhor. pero nunca se rindió al Señor. E um dia perguntaram a ele: Y un día le preguntaron a él, por que você vai ouvir Spurgeon? ¿por qué tú vas a escuchar a Spurgeon? Sabe o que ele disse? ¿Sabe lo que él dijo? Porque ninguém diz ó como aquele homem. Porque nadie dice un oh como ese hombre. Por isso ele ia ouvir Spurgeon. Por eso él iba a escuchar a Spurgeon. Esse ó na boca de Spurgeon Ese oh en la boca de Spurgeon era o ó de alguém que era assombrado pela visão da beleza de Cristo. era un oh que era resultado de un asombro de la belleza de Cristo. Então, quando Spurgeon pregava, Entonces cuando Spurgeon pregaba, rios de água viva fluíam. ríos de agua viva fluían. Porque ele era um homem admirado, Porque era un hombre admirado, conquistado conquistado pelas belezas do Senhor Jesus. por las bellezas del Señor Jesús. Se isso não ocorrer conosco, Si eso no ocurriese con de nosotros, que valem os estudos bíblicos? ¿de qué sirven los estudios De que bíblicos? vale a apologética? ¿De qué sirve la apologética? De que valem os seminários? ¿De qué sirven los seminarios? Não servem para nada. No sirven para nada. No ano da morte do rei Uzias, En el año que murió el rey Usías, depressão, depresión, esterilidade, esterilidad, eu vi o Senhor. vi yo al Señor. Os meus olhos viram o rei. Han visto mis ojos al Que rey. visão maravilhosa. Qué visión maravillosa. Então Isaías vai dizer: Entonces Isaías nos va a as decir, suas vestes enchiam o templo. sus vestidos llenaban el templo. De uma maneira figurada, En un sentido figurado, tipológico, tipológico, podemos dizer que Isaías viu algo de Cristo e da igreja. podemos decir que Isaías vio algo de Cristo en la iglesia. Porque ele não viu apenas a glória do Senhor. Porque él no solamente vio la gloria del Señor, Ele viu que aquelas abas das vestes do Senhor él vio que aquellos bordes de las vestiduras del Señor enchiam o templo. llenaban el templo. Numa relação direta entre o Senhor e a sua casa. En una relación directa entre el Señor y su casa. Cristo e a igreja. Cristo y la iglesia. As suas vestes enchiam o templo. Sus vestiduras llenaban el templo. Mas então há três aspectos mais aqui. Pero entonces hay tres aspectos más. A segunda visão está no versículo 5. La segunda visión está en el versículo 5. Isaías 6, 5. Isaías 6:5. Ai de mim, eu estou perdido. Ay de mí, que estoy muerto. Essa palavra para morto na linguagem espanhol Esta palabra para muerto en el lenguaje español é a palavra damá em hebraico. es la palabra damá en hebraico. E essa palavra damá Y esta palabra damá significa ficar mudo. significa quedarse mudo. Então o que Isaías disse foi: Entonces lo que Isaías dijo fue, ai de mim, ay de mí, eu fico mudo. yo quedé mudo. O que ele disse no capítulo 5? ¿Qué es lo que dice en el capítulo 5? Muitos ais. Muchos hay. Ai para este, ai para aquele. Hay para esto, hay para aquello. Mas agora, ai de mim. Pero entonces ahora es ay de mí. Porque a glória do Senhor, como ele viu, Porque la gloria del Señor, como Él la vio, expôs o seu próprio coração. expuso su propio corazón. E essas duas visões Y estas dos visiones sempre andam juntas nas nossas vidas. siempre andan juntas en nuestra vida. Então vamos colocar assim: Entonces vamos a poner así. não há como conhecermos melhor a Cristo No hay como conocer mejor a Cristo e menos a nós mesmos. y menos a nosotros mismos. Não há como nós conhecermos mais a nós mesmos No hay como conocernos más a nosotros do que nós conhecemos Cristo. que conocer a Cristo. Esses dois conhecimentos Estos dos conocimientos andam exatamente na mesma proporção. andan exactamente en la misma proporción. É o quanto nós conhecemos de Cristo, ¿Cuánto conocemos de é Cristo? quanto conhecemos de nós Es mesmos. cuánto conocemos de nosotros E é mismos. baseado no conhecimento de Cristo Y es basado en el conocimiento de que Cristo nós conhecemos a nós mesmos. que nos conocemos a nosotros mismos. Então não é a máxima de Sócrates, Perdón. o ditado, a máxima de Sócrates. Sí, entonces la máxima de Sócrates Conhece-te a ti mesmo. no es esa máxima de Sócrates, conócete a ti mismo. Isso é impossível. Eso es imposible. Não podemos conhecer a nós No mesmos. podemos conocernos a nosotros Porque mismos. em nós mesmos somos trevas. Porque nosotros mismos somos tinieblas. Trevas não podem conhecer trevas. Tinieblas no pueden conocer tinieblas. Salmo 36, 9. Salmo 36:9. Em ti, Senhor, está o manancial da vida. Porque en ti está el manantial de la vida. E é na tua luz Y en tu luz que nós vemos a luz. veremos la luz. Qual é o caminho do autoconhecimento? ¿Cuál es el camino del autoconocimiento? Não é a filosofia, No es la filosofía, não é a psicologia. no es la psicología. O caminho do autoconhecimento El camino del autoconocimiento é o caminho do conhecimento de Cristo. es el camino del conocimiento de Cristo. Então, a segunda visão de Isaías Entonces la segunda visión de Isaías foi a visão de si mesmo. fue una visión de sí mismo. Primeiro, meus olhos viram o Rei. Primero mis ojos han visto al Rey. Eu vi o Senhor Yo vi al Señor e eu vi a mim mesmo. y me vi a mí mismo. E quanto a mim, Y en cuanto a mí, ai de mim, ay de mí, eu fico mudo. yo quedo mudo.
Algumas versões dizem, eu sou digno de morte. Algunas versiones dicen, yo soy digno de muerte. Outras dizem, eu vou perecendo. Otras versiones dicen, voy pereciendo. Porque essa é a ideia transmitida Porque aí. esta es la idea transmitida. Mas então há uma terceira visão. Pero entonces hay una tercera visión. Versículo 6. Versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Primeiro, a visão do Senhor. Primero, la visión del Señor. Segundo, a visão de si mesmo. Segundo, la visión de sí mismo. Terceiro, a visão da cruz. Tercero, la visión de la cruz. Uma brasa tirada do altar. Una brasa sacada del altar. Isaías se viu tão inadequado, Isaías se vio tan inadecuado, tão indigno. tan indigno, Mas agora a brasa tirada do altar. pero ahora el carbón encendido tomado del O altar. altar sempre tipifica a cruz. El altar siempre tipifica la cruz. E aquela brasa tocou os lábios de Isaías. Aquel carbón encendido tocó los labios de Isaías. Como carecemos dessa terceira visão? ¿Cómo necesitamos esta tercera visión? Paulo diz assim em Gálatas 6,14. Pablo dice así en Galatas 6:14. Longe de mim gloriar-me. Lejos esté de mí gloriarme. Qualquer coisa que seja. En cualquier cosa que sea. Longe de mim gloriar-me. Lejos esté de mí gloriarme. Senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sino en la cruz de nuestro Señor Jesús. Pelo qual o mundo está crucificado para mim Por el cual el mundo está crucificado a mí e eu para o mundo. y yo al mundo. Então essa é a terceira visão. Entonces esta es la tercera visión. Indispensável. Indispensable. Por isso esse é o ponto de virada na vida de Isaías. Por eso esto es el punto de inflexión en la vida de Isaías. Então nós vamos ter um Isaías até o capítulo 5 Entonces vamos a tener un Isaías hasta el capítulo 5 e outro Isaías a partir do capítulo 6. y otro Isaías a partir del capítulo 6. Então a última visão, Entonces la última visión, versículo 8. versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Visão da necessidade de Deus. Visión de la necesidad de Dios. Então a visão de Cristo, Entonces la visión de Cristo, a visão de si mesmo, la visión de sí mismo, a visão da cruz. la visión de la cruz. Então estamos preparados para a última questão. Y entonces estamos preparados para el último asunto. A visão da necessidade de Deus. La visión de la necesidad de Dios. Lembra quando comentamos sobre Samuel? ¿Recuerda cuando comentamos sobre Samuel? Ana subia todos os anos a Siló. Ana subía año tras año a Silo. E ela viu a necessidade de Deus. Ella vio la necesidad de O Dios. sacerdócio estava estéril. El sacerdocio estaba estéril. Eli e seus filhos eram inadequados. Elí y sus hijos eran inadecuados. E a necessidade de Deus tomou lugar no coração de Ana. Y la necesidad de Dios tomó lugar en el corazón de Ela Ana. ainda era estéril. Ella aún era estéril. Ela ainda queria um filho. Ella aún quería un hijo. Mas agora tudo mudou. Pero ahora todo cambió. Senhor, me dê um filho. Señor, dame un hijo. Porque este filho Porque este hijo será para a tua necessidade. será para tu necesidad. Não para a minha necessidade. No para mi necesidad. Por isso aquele livro é tão precioso. Por eso aquel libro es tan precioso. E assim com Isaías. Y es así con Isaías. Isaías viu o Senhor, Isaías vio al Señor meus olhos viram o rei. y mis ojos vieron al rey. Isaías viu a si mesmo, Isaías se vio a sí mismo. eu sou digno de morte. Soy digno de muerte. Mas Isaías viu a cruz. Pero Isaías también vio la cruz. E finalmente, Y finalmente, ele viu a necessidade de él Deus. vio la necesidad de Porque ele Dios. ouviu aquela voz. Porque él escuchó aquella voz. Quem enviarei? ¿A quién enviaré? Irmão, essa voz é tão importante. Hermanos, esta voz es tan importante. Nós desejamos ser cooperadores nos assuntos do Senhor. Nosotros deseamos ser cooperadores en los asuntos del Señor. Os jovens irmãos e irmãs desejam ser usados pelo Los Senhor. jóvenes hermanos y hermanas desean ser ocupados por el Señor. Cooperar naquilo que toca o coração do Senhor. Cooperar en aquello que toca el corazón del Señor. Qual é o caminho do Senhor? ¿Cuál es el camino del A Señor? pergunta é: La pregunta es, quem eu enviarei? ¿a quién enviaré? Qual é a resposta? ¿Cuál es la respuesta? Aqueles que viram a glória do Senhor. Aquellos que vieron la gloria del Señor. Aqueles que têm visto a respeito de si mesmos. Aquellos que han visto respecto a sí mismos. Ai de mim. Ay de mí. E aqueles que viram a cruz. Y aquellos que vieron la cruz. Essas visões Estas visiones progressivas progresivas é que nos habilitam para servirmos ao Senhor. son las que nos habilitan para servir al Señor. Então, a resposta está dada. Entonces la respuesta es dada. Quem enviarei? ¿A quién enviaré? Quem há de ir por nós? ¿Y quién irá por nosotros? Então Isaías responde: Entonces Isaías responde, eis-me aqui. heme aquí. Mas não como ele estava antes. Pero no como él estaba antes. Depois que ele viu o Senhor. Después que él vio al Señor. Depois que ele viu a si mesmo. Después que él se vio a sí mismo. Depois que ele viu a cruz. Después que él vio la cruz. Então ele pode dizer: eis-me aqui. Entonces él puede decir, heme aquí. E envia-me a mim. Envíame a mí. Então esse é o capítulo 6 de Isaías. Entonces este es el capítulo 6 de Isaías. Agora vamos aos cânticos do servo.
Ahora vamos a los cánticos del siervo. Vamos ocupar essa primeira sessão toda com o livro de Isaías. Vamos a ocupar toda esta sesión primera con el libro de Isaías. Isaías capítulo 42. Isaías capítulo 42. Então há alguns capítulos nessa segunda sessão de Isaías Entonces, algunos capítulos en esta segunda sesión de Isaías são chamados de cânticos dos servos. son llamados de los cánticos del siervo. Todos eles são de uma riqueza muito grande. Todos ellos son de una riqueza muy grande. O capítulo 42 El capítulo 42 apresenta o primeiro cântico do servo. nos presenta el primer cántico del siervo. Eis aqui o meu servo, He aquí mi siervo, a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se compraz. yo le sostendré, mi escogido, a quien mi alma tiene contentamiento. Pus sobre ele o meu espírito, He puesto sobre él mi espíritu, e ele promulgará direito para os gentios. y él traerá justicia a las naciones. E assim nós seguimos. Não clamará, nem gritará. Y así continuamos, no gritará ni clamará. Versículo 3. Versículo 3. Não esmagará a cana quebrada. No quebrará la caña cascada, Não desanimará e nem se quebrará. Verso 4. no se cansará ni se desmayará. Verso 6. Versículo 6. Ele é o mediador da aliança com o povo, luz para os gentios. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Então esse é o servo do Senhor. Entonces, este es el siervo del Señor. Na verdade, esse versículo 1, En la verdad, este versículo 1, essa palavra eis, esta palabra, he aquí, na língua original, en el lenguaje original, é um chamado para contemplação. es un llamado para contemplación. A palavra hebraica aí significa contemplem, La palabra hebraica ahí significa contemplen. olhem, Miren, como uma exclamação à frente. como una exclamación por delante, Uma palavra de admiração. una palabra de admiración. Contemplem. Contemplen. Então ele diz: Entonces él dice, Este é o meu servo. he aquí mi siervo, Eu o sustenho. yo le sostendré. Ele é meu escolhido. Él es mi escogido. Nele a minha alma se delicia. En él mi alma tiene su delicia. Veja esse verso 1. Mire este verso 1. Nele a minha alma se delicia. En quien mi alma tiene contentamiento. O filho as delícias do Pai. El hijo es las delicias del Padre. E ele promulgará o direito para os gentios. Y él promulgará un derecho para los O gentiles. servo do Senhor. El siervo del Então Señor. nós temos esse primeiro cântico do servo maravilhoso. Entonces tenemos este primer cántico del siervo maravilloso. Vamos seguir para termos uma visão panorâmica. Vamos a continuar para tener una visión panorámica. Capítulo 49. Capítulo 49. Mais um cântico do servo. Otro cántico más del siervo. Versículo 3. Versículo 3. E me disse: Tu és o meu servo. Y me dijo, mi siervo eres, És Israel, por quem hei de ser glorificado. oh Israel, porque en ti me gloriaré. Então, quando esses cânticos do servo são estudados, Entonces cuando estos cánticos del siervo son estudiados, nós vemos duas coisas aqui que podem nos confundir. vemos dos cosas aquí que podrían confundirnos, Mas não há nada de confuso nelas. pero no hay nada de confuso en ellas. Em primeiro lugar, o servo do Senhor, literal, é Israel. En primer lugar, el siervo del Señor, literal, es Israel. Porque o Senhor separou a nação de Israel para ser luz para toda a terra. Porque el Señor separó la nación de Israel para hacer luz a toda la tierra. Então esse é o servo imediato, Entonces este es el siervo inmediato, o servo literal. el siervo literal. Mas é claro que Israel falhou na sua missão. Pero es claro que Israel falló en su misión. E é claro que os cânticos dos servos não apontam exatamente para Israel. Y es claro que los cánticos del siervo no apuntan específicamente a Israel. Os cânticos são proféticos. Los cánticos son proféticos. Porque esse servo é um homem de dores. Porque este hombre es un varón de dolores. É um cordeiro mudo perante seus Es un tosqueadores. cordero que enmudeció delante de sus trasquiladores. Ele leva a iniquidade de nós todos. Él llevó toda nuestra iniquidad. Esse não é Israel. Y ese no es Israel. Esse é o cordeiro de Deus. Es el cordero de Dios. Então são dois servos. Entonces son dos siervos. Por isso no versículo 3 diz: Tu és o meu servo. Por eso en el versículo 3 dice, tú eres mi siervo. És Israel. Oh Israel. Esse é o servo literal. Es el siervo literal. Ou o servo imediato. O el siervo inmediato. Verso 6 do capítulo Versículo 49. 6 del capítulo 49. Sim, diz ele, pouco é seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Para seres a minha salvação.
para ser mi salvación. Esse é o tema de Isaías. Es el tema de Isaías. Todo o livro. Todo el libro. A salvação do Senhor. La salvación del Señor. Então aqui está o cântico do servo, Entonces aquí está el cántico del siervo, que o menciona especificamente como sendo a salvação do Senhor. que lo menciona específicamente como siendo la salvación del Señor. O servo do Senhor é a salvação do Senhor. El siervo del Señor es la salvación del Señor. Agora vamos ao capítulo 50. Ahora vamos al capítulo 50. Mais um cântico do servo. Otro cántico del siervo. Verso 4. Versículo 4. Até o versículo 11. Hasta el versículo 11. Vamos resumir apenas algumas frases. Vamos a resumir solo algunas frases. O Senhor Deus me deu língua de eruditos. Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Essa palavra sábios, Esta palabra sabios, no texto original, en el texto original, na verdade não significa sábios. la verdad no significa sabios. Significa especificamente discípulos. Significa específicamente discípulos Ou aqueles que aprendem. o aquellos que aprenden. O Senhor Deus me deu língua daqueles que aprendem. Jehová el Señor me dio lengua de aquellos que aprenden. No versículo 4 ainda diz: Ele me desperta todas as manhãs. El versículo 4 también dice, despertará mañana tras mañana mi alma. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. De novo a palavra sábios. De nuevo la palabra sabios Ou eruditos. o eruditos. A mesma palavra. La misma palabra. Discípulos. Discípulos. Para que eu tenha língua de discípulos Para que tenga lengua de discípulo e ouvido de y discípulos. oído de discípulo. Veja a relação entre os dois. Miren la relación entre los dos. Impossível que esse servo tivesse uma língua de discípulo Es imposible que este siervo tuviese una lengua de discípulo se não tivesse um ouvido de si no discípulo. tuviese oído de discípulo. Então esse é o nosso Senhor Jesus. Entonces este es nuestro Señor O Jesús, servo do Senhor. el siervo del Señor. Ele tem ouvido que aprende. Él tiene oído de lo que aprendió. Por isso ele sabe dizer boa palavra ao cansado. Él tiene oído que aprende y por eso que él puede decir una buena palabra al cansado. No versículo 5, En el versículo 5 é dito que esse servo não é rebelde. nos es dicho que este discípulo no es rebelde. Ele não se retrai. Él no se retrae. A ideia é: para trás eu não me movi. La idea es que hacia atrás él no se movió. Em português nós temos a palavra recuou. En el portugués tenemos la palabra recuó, Recuou. Retroceder. retroceder. Ele não retrocedeu. Él no retrocedió. Versículo 5. Versículo 5. Tão maravilhoso versículo. Tan maravilloso Olhe para versículo. sua Bíblia. Mire su Biblia. Eu ofereci as minhas costas aos que me feriam, Versículo 6. Di mi cuerpo a los heridores as faces aos que me arrancavam os cabelos. y mis mejillas a los que me meseaban la barba. Não escondi o meu rosto dos que me afrontavam e me cuspiam. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Arrancar a barba no Velho Testamento Arrancar la barba en el Antiguo Testamento era o mais alto gesto de desonra, era el más alto gesto de deshonra, porque a barba era uma expressão de honra. porque la barba era una expresión de honra. Arrancar a barba é a máxima desonra. Arrancar la barba es la máxima deshonra. Quando nós lemos os evangelhos, Cuando leemos los evangelios, se o Senhor nos permitir, si el Señor nos permitiese, e ano que vem tivermos outro tempo juntos, y el año que viene tuviésemos otro tiempo juntos, nossa ideia é estudarmos os 4 evangelhos nuestra idea es estudiar los 4 evangelios e o evangelho e o livro de Atos. y el libro de Hechos. Mas nós não vamos estudar os livros um a um. Pero no vamos a estudiar los libros uno a uno. Nós vamos estudar a vida de Cristo nos evangelhos Vamos a estudiar la vida de Cristo en los e evangelios. os eventos críticos da vida do Senhor. Los eventos críticos de la vida del Señor. São 8 eventos críticos. Son 8 eventos críticos. Quando lemos esses cânticos do servo Cuando leemos estos cánticos del siervo e os transportamos para os evangelhos, los transportamos a los evangelios, o brilho é tão grande. el brillo es tan grande, O verbo, em primeiro lugar, se encarnou. el verbo en primer lugar se encarnó. Os cânticos do servo falam da sua encarnação. Los cánticos del siervo hablan de su encarnación. Encarnação é sua primeira crise. Encarnación es su primera crisis. Depois nós temos seu batismo. Después tenemos su bautismo. Segunda crise. Segunda crisis. A terceira crise é a sua tentação. La tercera crisis es su tentación. A quarta crise é a transfiguração. La cuarta crisis es la transfiguración. A quinta é o Getsemane. La quinta el Getsemaní. A sexta é sua morte. La sexta es su muerte. A sétima é sua ressurreição. La séptima su E a resurrección. oitava é a sua ascensão e entronização. Y la octava su ascensión y entronización. Esse é o tema dos 4 evangelhos. Ese es el tema de los 4 evangelios. Então, quando nós reunimos aos 4 evangelhos Entonces, cuando reunimos los 4 evangelios, os cânticos do servo,
Cuando reunimos los 4 evangelios a los cánticos del siervo, nós temos um quadro maravilhoso. tenemos un maravilloso cuadro. Nós vamos ver o Senhor desde a encarnação Vamos a ver al Señor desde la encarnación até a ascensão. hasta la ascensión. O verbo que se faz carne El verbo que se hizo carne passa por todo aquele processo y pasó por todo aquel proceso até o trono, hasta el trono, a entronização. la entronización. Então esse capítulo 50 é um dos capítulos mais importantes aqui. Entonces este capítulo 50 es uno de los más importantes. Quando é dito assim: Cuando es dicho así, eu ofereci as costas aos que me feriam, di mi cuerpo a los heridores e as faces aos que me arrancavam a barba. y mis mejillas a los que me meseaban la barba. Não escondi o meu rosto dos que me afrontavam e cuspiam. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Então, verso 7. Entonces verso 7, Porque o Senhor Deus me ajudou. porque Jehová el Señor me ayudó. Ah, irmãos, quando olhamos para a vida do nosso Senhor Jesus, Oh hermanos, cuando miramos la vida del Señor, quando nosso Senhor estava no Getsemane, cuando el Señor estaba en el Getsemaní, Lucas diz que o servo do Senhor ali estava agonizando Lucas nos dice que el siervo estaba allí agonizando e suando gotas como de sangue. y sudando como gotas de sangre. Nosso Senhor ali mesmo no Getsemane, Nuestro Señor allí en el Getsemaní, quanto à sua vida humana natural, en cuanto a su vida humana, natural, ele poderia ter morrido él podría haber muerto no Getsemane en el Getsemaní por uma síncope, por una síncope, colapso. un colapso. E ali mesmo aquele homem morreria, Y allí aquel hombre moriría porque ele é homem, porque él es hombre, vulnerável, vulnerable, fraco. frágil. E o Senhor agonizava no Y el Getsemane. Señor agonizaba en el Getsemaní. Então, o que aconteceu ali? Entonces, ¿qué pasó allí? Quando aquela hora termina, Cuando aquella hora termina, é dito que especificamente nos es dicho que específicamente anjo do céu desceu até o Getsemane un ángel del cielo descendió hasta e Getsemaní, confortava o Senhor. fortalecía al Señor. Por que ele fortalecia o Senhor? ¿Por qué él fortalecía al Señor? Porque o verbo de Deus Porque el verbo de Dios teria que suportar tendría que soportar até a cruz do Calvário. hasta la cruz del Ele Calvario. teria que ser levantado da terra Él tendría que ser levantado de la para tierra todos atrair a si mesmo. y atraer a todos a sí mismo. Então, esse capítulo 50 de Isaías, Entonces este capítulo 50 de Isaías tão maravilhoso, es tan maravilloso porque vai dizer que o Senhor fez o seu rosto como uma rocha. porque va a decir que el Señor hizo su rostro como una roca. Ah, irmãos, a nossa alma, naturalmente falando, Hermano, nuestra alma, naturalmente hablando, ela retrocede diante do sofrimento. ella retrocede delante del sufrimiento. Isso não é pecado. Y eso no es pecado. É natural em nós. Es natural en nosotros. Nenhum de nós coloca sua mão no fogo. Ninguno de nosotros coloca su mano en el fuego. Nós retrocedemos diante do sofrimento Retrocedemos delante del para sufrimiento nos resguardar, para resguardarnos, nos preservar. para preservarnos. Esse é um instinto natural. Y este es un instinto natural. E com relação ao nosso Senhor Y en Jesus, relación a nuestro Señor Jesús, ele também tinha um instinto natural. Él también tenía un instinto natural. Então o que ele teria que fazer? Entonces, ¿qué tendría que hacer Él? Qual foi a batalha do Getsemane? ¿Cuál fue la batalla al Getsemaní? Não se faça minha vontade. No se haga mi voluntad. Pai, se possível, Padre, si fuese posible, passa de mim esse cálice. pase de mí esta copa, Mas não se faça a minha vontade, pero que no se haga mi voluntad, mas se faça a tua vontade. sino la tuya. Para que isso acontecesse, Para que eso aconteciese, então o Isaías 50 vai dizer: entonces Isaías 50 nos va a decir, fiz o meu rosto como uma rocha. hice mi rostro como una roca. Ele teria que encarar esse Él sofrimento. tendría que encarar estos A sufrimientos. sua alma desejava se retroceder, Su alma deseaba retroceder, mas ele não poderia fazer isso. pero él no podría hacer eso. Então ele diz: ofereci a minha face aos que me feriam. Entonces él dijo, ofrecí mi rostro a los que me herían. Essa é a face que anjos contemplaram. Este es el rostro que ángeles contemplaron. Quando o verbo de Deus se fez carne, Cuando el verbo de Dios se hizo o carne, céu ficou vazio. el cielo quedó vacío. Então agora os anjos não tinham mais objeto para olhar, para contemplar no céu. Entonces los ángeles ya no tenían un objeto para mirar al cielo. Os anjos teriam que virar a sua face para a terra. Los ángeles tuvieron que voltear su rostro hacia la E tierra. foi isso que eles fizeram. Y fue eso lo que ellos hicieron. Quando aquele menino está na manjedoura de Belém, Cuando aquel niño estaba en aquel pesebre de Belén, envolto em fraldas ou em faixas, envuelto en pañales, então é dito que uma milícia celestial entonces es dicho que una milicia celestial, apareceu àqueles pastores. un ejército celestial apareció a aquellos pastores. Todo esse exército celestial Todo ese ejército celestial estava olhando para a manjedoura, estaba mirando aquel pesebre, porque agora o Logos porque ahora el Logos não está no céu, ya no está en el cielo, está em Belém. está en Belén. Todo o olhar dos anjos é para a terra. Todo el mirar de los ángeles es a la tierra. Coisa maravilhosa. Qué maravillosa cosa. Por isso, quando o Senhor estava no Getsemane, Entonces cuando el Señor estaba en Getsemaní, aquele anjo foi ali para fortalecê-lo. aquel ángel fue allí a fortalecerle. Quando nosso Senhor estava na cruz, Cuando el Señor estaba en la cruz, anjos estavam contemplando
contemplando. Ángeles estaban Se contemplando. nosso Senhor movesse um dedo, Si nuestro Señor hubiese movido un dedo, mais de 12 legiões de anjos más de 12 legiones de ángeles seriam enviadas do céu serían enviadas del cielo para livrar o Filho de Deus da morte. para librar al Hijo de Dios de la muerte. Mas ele não fez isso. Pero Él no hizo eso. Ofereci o meu rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Ofrecí mi rostro a los que me herían y me escupían. Aquela face que era adorada dos anjos Aquel rostro que era adorado por los ángeles foi esbofeteada pelos homens. fue abofeteado por los hombres. E esse é Isaías 50. Y ese es Isaías 50. Então fiz o meu rosto como uma rocha. Entonces hice mi rostro como una roca. Versículo 8. Versículo 8. Perto está aquele que me justifica. Cercano está de mí el que me salva. Perto está. Cerca está. Esse era o seu segredo. Ese era su secreto. Quando Pedro prega o primeiro sermão no Pentecostes, Cuando Pedro predica su primer sermón en Pentecostés, Atos 2:25, Hechos 2:25, ele cita o Salmo 16:8. él cita el Salmo 16:8. Sabe o que diz lá? ¿Sabe lo que dice allí? Diante de mim eu via sempre o Senhor. Delante de mí veía siempre al Señor. Que maravilha. Qué maravilloso. Qual foi o segredo da vida de Jesus? ¿Cuál fue el secreto de la vida de Jesús? E qual foi o segredo da morte de Jesus? ¿Y cuál fue el secreto de la muerte de Jesús? Diante de mim eu via sempre o Senhor. Delante de mí veía siempre al Señor. Ele está à minha direita. Él está a mi derecha. Eu não serei abalado. No seré conmovido. Graças ao Senhor. Gracias al Señor. Então esses cânticos do servo, Entonces estos cánticos del siervo, tão maravilhosos, tan maravillosos, porque eles falam desse Cordeiro de Deus, porque nos hablan de este Cordero de Dios, esse que não hesitou, que no não retrocedeu. retrocedió. Há um cântico Hay un cántico de um autor desconhecido de un autor desconocido que se chama Amor Fiel. que se llama Amor Fiel. O autor é desconhecido, El autor es desconocido, mas o cântico é tão maravilhoso. pero el cántico es tan maravilloso. Do meu Senhor, o amor fiel. De mi Señor, el amor fiel. É mais que o mundo pode dar. Es más que lo que el mundo me puede dar. Mais alto que os mais altos céus. Más alto que los más altos E cielos. mais profundo que o mar. Y más profundo que el mar. Antigo amor. Antiguo amor. Superior. Superior. Pois antes da criação de Deus, Pues antes que la creación de Dios, amou-me. me amó. Glória ao nome seu. Gloria a su nombre. O alto trono era seu. El alto trono era suyo. Dos anjos ele tinha adoração. De los ángeles tenía adoración. Mas tudo por amor deixou. Pero todo por amor dejó. Descendo aqui em servidão, Descendiendo aquí en servidumbre. me procurou. Me buscó. Sacrificou. Se sacrificó. A alta posição do céu. La alta posición del cielo. Achou-me. Y me halló. Glória ao nome seu. Gloria a su nombre. Rompendo o dia de terror. Rompiendo el día de terror. Muito só, Muy solo. mas com intrepidez. Pero con intrepidez. Cruéis escárnios suportou. Crueles escarnios soportó. Deus o abandonou Dios le abandonó. e o fez pecado, sim, na cruz por mim. Y lo hizo pecado, sí, en la cruz por mí. E em vergonha e dor morreu. Y en vergüenza y dolor murió. Salvou-me. Me salvó. Glória ao nome seu. Gloria a su nombre. Um maravilhoso cântico. Maravilloso canto. Isaías 50 Isaías 50 fala a respeito deste assunto. nos habla en relación a este asunto. Perto está aquele que me justifica. Cercano está aquel que me ayuda. Então, ao final, Entonces, finalmente, no versículo 9. versículo 9. Eis que o Senhor Deus me ajuda. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. Deus me deu o suporte. Dios me dio la ayuda. Esse foi o segredo do servo do Senhor. Ese fue el secreto del siervo del Señor. Então, queridos irmãos, Entonces, queridos hermanos, façam essa tarefa. hagan esta tarea. Estudem os cânticos dos servos. Estudien los cánticos del siervo. Abram seus instrumentos para a língua original. Abran sus instrumentos para el lenguaje original. Procurem as palavras. Busquen las palabras. Estudem todas as palavras Estudien todas las palabras dessas porções chamadas cânticos dos de servos. estas porciones llamadas cánticos del siervo. Porque aí é o lugar onde a glória da cruz brilha. Porque es el lugar donde la gloria de la cruz brilla. A vida e obra do Senhor Jesus. La vida y obra del Señor Jesús. Então já vimos Isaías 42, Entonces ya vimos Isaías 42, 49, 49, Isaías 50. Isaías 50. Todos estes são cânticos do servo. Todos estos son cánticos del E siervo. vamos para concluir essa sessão a Isaías 52. Y vamos a concluir esta sesión con Isaías 52. Mais um cântico do servo. Otro cántico del siervo. Começa no capítulo 52, verso 13. Comienza en el capítulo 52, verso 13. E termina
no último verso do capítulo 53. Y termina en el último verso del capítulo 53. Então, de 52, 13 Entonces, desde el 52:13 a 53, 12. al 53:12, Um longo cântico. con un largo canto. Os primeiros versos desse cântico, Los primeros versos de este canto, de 13 a 15 do capítulo 52, del 13 al 15 del capítulo 52, falam sobre o sofrimento e o triunfo do servo ao mesmo tempo. hablan sobre el sufrimiento y el triunfo del siervo al mismo tiempo. Por isso nós dissemos que Isaías não podia compreender. Por eso decimos que Isaías no podía São comprender. 3 versículos tão lindos. Son 3 versículos tan lindos. Vamos tentar parafraseá-los aqui. Vamos a intentar parafrasearlos aquí. Isaías está dizendo assim: Isaías está diciendo así: esse meu servo, este es mi siervo, que procederá com prudência, que procederá con prudencia. ele será exaltado, elevado e muito sublime. Él será elevado, exaltado y muy sublime. Por quê? ¿Por qué? Então ele vai dizer duas coisas. Entonces él va a decir dos cosas. Primeiro, ele fala do seu sofrimento. Primero él habla de su sufrimiento. E ele usa uma linguagem gráfica. Y él usa un lenguaje gráfico. A expressão no verso 14 La expresión en el verso 14, é: o seu aspecto estava muito desfigurado. su aspecto estaba muy desfigurado. O texto original diz: El texto original dice: o seu semblante, ou sua face, su semblante, su rostro, estava muito machucado, estaba muy machucado, muito ferida, muy herido, mais do que de outro homem qualquer. más que de cualquier otro hombre. Então aquelas figuras que vemos nos quadros Entonces aquellas figuras que vemos en los cuadros do nosso Senhor Jesus de crucificado, nuestro Señor Jesús crucificado, com uma coroa de espinhos, con una corona de espina, em uma gota de um sangue de um lado e uma gota de sangue de outro con una lado, gota de sangre de un lado y otra del otro lado, isso é profundamente falso. son profundamente falsas. O rosto de nosso Senhor El rostro de nuestro Señor estava deformado, estaba deformado, porque nosso Senhor foi esbofeteado porque nuestro Señor fue abofeteado por aqueles soldados, por aquellos soldados, por aquelas autoridades religiosas. por aquellas autoridades religiosas. Ele foi várias vezes esbofeteado. Él fue varias veces abofeteado. Então o rosto de nosso Senhor estava entumecido. Entonces el rostro de nuestro Señor está entumecido. E é isso que Isaías está dizendo aqui. Y es eso lo que Isaías nos dice O aquí. seu rosto estava muito machucado, Su rostro estaba muy machucado, mais do que de outro homem qualquer. más que de cualquier otro hombre. E a sua aparência mais desfigurada, Su apariencia más desfigurada como dos outros filhos dos homens. que de cualquiera de los otros hijos de los Que hombres. figura tremenda temos aqui. Qué figura tremenda tenemos Mas aquí. então Isaías imediatamente dá um salto. Pero entonces Isaías inmediatamente da un salto E ele vai falar da sua y exaltação. él nos va a hablar de su exaltación. Vai dizer assim, Y va a decir así, numa paráfrase: en una paráfrasis: assim como pasmaram muitos à vista dele, así como se asombraron mucho a vista de él, porque ele estava desfigurado, porque él estaba desfigurado, também eles vão se pasmar diante de outra vista. también se van a asombrar delante de otra vista. Ele é o rei. Él es el rey. Ele é aquele que fez aspersão. Él es aquel que hizo la aspersión. Então o versículo 15 vai dizer assim: Entonces el versículo 15 nos va a decir así: assim causará admiração às nações, así asombrará él a muchas naciones, e os reis fecharão a sua boca por causa y dele. los reyes cerrarán ante él la boca, Porque aquilo que não foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Note com atenção. Escuche con atención. Essa expressão, assim causará admiração às nações. Esta expresión, así asombrará él a muchas naciones. Essa palavra assombrará, como está no espanhol, Esta palabra asombrará, como está en español, é uma palavra técnica no hebraico. es una palabra técnica en el hebraico. Ela é muito específica. Ella es muy específica. Por isso encorajamos os jovens a estudarem os cânticos dos servos em cada palavra. Por eso animamos a los jóvenes a estudiar los cánticos del siervo en cada palabra. A palavra aí é uma palavra técnica para expiação. La palabra allí es una palabra técnica para expiación. Então, a melhor tradução Entonces la mejor traducción seria assim: sería así: esse sofredor, este sufridor, esse que assombrou as nações, este que asombró a las naciones, porque ele estava tão desfigurado, porque él estaba tan desfigurado, ele mesmo él mismo espargirá as nações. esparcirá a las naciones. Ou borrifará. Sabe o que é borrifar? Sí. Sim, espargir. Él esparcirá a las naciones, Ele espargirá as nações, dizendo que aquele sofrimento diciendo que aquellos sufrimientos redundará ou resultará redundarían o sería como resultado em expiação para os povos. en expiación a los pueblos. Espargirá as nações. Esparcirá a las naciones. Então os reis fecharão a boca Entonces por los causa reyes dele. cerrarían su boca a causa de él. O que eles veriam assombrados? ¿Qué es lo que ellos verían asombrados? Eles veriam que o sofredor Ellos verían lo que el sufridor, é o redentor, verían que el sufridor es el redentor, que a sua redenção que su redención ocorreu por causa dos sofrimentos dele.
ocurrió a causa de los sufrimientos de él. Então ele espargirá as nações. Entonces él esparcirá a las naciones. Agora, para concluirmos essa etapa, nós vamos citar 12 aspectos de Isaías 53. Ahora, para terminar esta etapa, vamos a citar 12 aspectos de Isaías 53. Apenas vamos citá-los, Solo vamos a citarlos, porque nosso encargo é panorâmico, porque nuestro encargo es panorámico, buscando então ajudar os irmãos no seu estudo pessoal. buscando entonces ayudar a los hermanos en un estudio personal. 12 aspectos da pessoa e obra do Redentor. 12 aspectos de la persona y obra del Redentor. Número 1. Número 1. Raiz de uma terra seca. Raíz de tierra seca. Isso fala da sua absoluta humildade. Eso habla de su absoluta humildad. Segundo, Segundo, desprezado e rejeitado entre os homens. despreciado y desechado entre los hombres. Terceiro, Tercero, ele foi traspassado pelas nossas transgressões. ciertamente él fue traspasado por nuestras transgresiones. Ou o seu sofrimento foi substitutivo. O su sufrimiento fue sustitutivo. Essa é a nota aí. Esa es la nota allí. Ele é um substituto. Él es un sustituto. Por isso foi moído pelas nossas transgressões. Por eso fue molido por nuestras transgresiones. Número 4. Número 4. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade. El Señor hizo caer sobre él la iniquidad. O que isso significa? ¿Qué significa? Deus mesmo o ofereceu. Dios mismo le ofreció. Quinto, Quinto, ele não abriu a sua boca. él no abrió su boca. Isso fala da sua absoluta resignação. Y eso habla de su absoluta resignación. Não abriu a sua boca. No abrió su boca. 6. 6. Por juízo opressor foi arrebatado. Por cárcel y por juicio fue quitado. Isso fala da sua morte como sendo um criminoso. Y eso habla de su muerte como siendo un criminal. Ele era o santo de Deus, Él es el santo de Dios. mas morreu como se fosse um criminoso. Pero murió como si fuese un criminal. Juízo opressor. Por cárcel y por juicio. Número 7. Número 7. Foi cortado da terra dos viventes. Fue cortado de la tierra de los vivientes. Ele morreu de maneira precoce ou antecipada. Él murió de una manera anticipada. Número 8. Número 8. Nunca fez injustiça, e nem dolo algum se achou na sua boca. Nunca se hizo, nunca hizo maldad. E nem dolo se achou na sua boca. Ni se halló engaño en su boca. Então, número 8, ele não tinha culpa em si mesmo. Entonces, número 8, él no tenía culpa en sí mismo. Número 9. Número 9. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma. Él verá el fruto de la aflicción de su alma. O que isso significa? ¿Qué significa eso? Ele viveria depois dos seus sofrimentos. Él viviría después de sus sufrimientos. E isso aponta, claro, para a sua ressurreição. Y eso, es claro, apunta a su resurrección. Ele verá o fruto do penoso trabalho. Él verá el fruto de la aflicción de su alma. Número 10. Número 10. A vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. La voluntad del Señor prosperará en sus manos. Ele então iria cumprir plenamente o propósito divino. Él iría a cumplir entonces plenamente el propósito divino. Número 11. Número 11. Com os poderosos repartirá ele o despojo. Con los grandes repartirá despojos. Isso significa que ele teria um triunfo glorioso depois dos seus sofrimentos. Y eso significa entonces que él tendría un triunfo glorioso después de sus sufrimientos. Repartirá despojos. Repartirá despojos. Isso fala de triunfo. Eso habla de triunfo. Triunfo na batalha. Triunfo en la batalla. E finalmente, número 12. Finalmente, número 12. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos. Mi siervo justo con su conocimiento justificará a muchos. Isso significa: Y eso significa, Deus ficaria completamente satisfeito. Dios estaría completamente satisfecho. Então, pelo menos esses 12 aspectos Entonces, por lo menos estos dos aspectos dizem respeito ao servo de Isaías 53. nos hablan en relación al siervo en Isaías 53. Agora, para concluirmos então essa sessão, Ahora, para concluir esta sesión, quero citar mais uma experiência pessoal. quisiera citar una experiencia personal. Creio que já citamos em uma outra ocasião aos irmãos também. Creo que ya la citamos en otra ocasión. Um servo do Senhor na China, Un siervo del Señor en China, no século passado, en el siglo pasado, ele foi aprisionado. él fue aprisionado. Ele era um professor da Bíblia. Y él era un profesor de la E Biblia. ele foi levado para um lugar de arguição, Y él fue llevado a un lugar de... para ser arguído, inquirido. fue un lugar para ser interrogado. Então, ali os dirigentes do Partido Comunista Entonces los dirigentes del Partido Comunista disseram assim a ele: le dijeron hacia él, nós não queremos fazer mal a você, no te queremos hacer ningún mal,
Você apenas vai pregar a Bíblia conforme vamos te orientar. Tú solamente vas a predicar la Biblia conforme a nuestra orientación. Então, em Lucas capítulo 15, Entonces en Lucas capítulo 15 você vai ensinar que o filho pródigo, se nos va a enseñar que el hijo pródigo, você vai ensinar tú vas a enseñar que o filho que el hijo pródigo pródigo é o proletariado, es el proletariado, a classe la trabalhadora. clase trabajadora, E o novilho cevado y el novillo cebado é o sistema comunista. es el sistema comunista. Então, esse servo do Senhor diz: Entonces este siervo del Señor dijo, eu não posso fazer isso. yo no puedo hacer eso. Esse não é o ensino da palavra de Deus. Esa no es la enseñanza de la palabra de Dios. Então, dali mesmo, ele nem mesmo voltou para sua casa. Entonces desde allí él no volvió a su casa. Ele foi recolhido a um ônibus e levado a um campo de trabalhos forçados. Él fue recogido en un bus y llevado a un campo de trabajo forzado. E quando ele estava nesse ônibus, Y cuando él estaba en ese bus, havia ali toda classe de pessoas había allí toda clase de personas que o sistema comunista recolhe das ruas. que el sistema comunista recogía de las calles. Então havia marginais, Entonces había marginales, havia prostitutas, había prostitutas. e nosso irmão estava ali naquele ônibus. Nuestro hermano estaba allí en aquel bus. Então ele olhou para aquelas pessoas Entonces él miró a aquellas personas e ele orou ao Senhor: y él oró al Señor. Senhor, Señor, o que eu estou fazendo aqui nesse ônibus? ¿qué estoy haciendo aquí en este bus? Então o Senhor disse uma palavra ao seu coração. Entonces el Señor le dijo una palabra a su corazón. A palavra de Isaías 53. La palabra de Isaías 53. Ele foi contado com os transgressores. Él fue contado con los transgresores. E nosso irmão disse que essa palavra, Y nuestro hermano dice que esta palabra, ele foi contado com transgressores. él fue contado con los transgresores, O sustentou em um campo de trabalhos forçados lo sustentó en el campo de trabajo forzado por 22 anos. por 22 años. Quando ele chegou nesse campo de trabalhos forçados, Cuando él llegó a este campo de trabajo forzado, disseram a ele: le dijeron a él, você vai viver 6 meses. tú vas a vivir 6 meses. Ninguém vive mais de 6 meses nesse lugar. Nadie vive en este lugar más de 6 meses. Era um campo de plantação de arroz, Era un campo de plantación de arroz, muito frio, muy frío, e eles dormiam debaixo de moitas de bambu, onde havia bambus. y ellos vivían bajo de aquellas cañas de bambú. E a sua saúde não suportava mais de nenhum deles mais de 6 meses. Y la salud de nadie soportaba allí más de 6 meses. Então eles disseram assim: Entonces le dijeron así, você vai começar a inchar. tú te vas a comenzar a hinchar. Seus pés vão inchar, suas pernas vão inchar. Tus pies, tus piernas se van a hinchar. E quando o inchaço chegar ao abdômen, Y cuando el edema llegase al abdomen, você morre. tú vas a morir. Isso não tem mais de 6 meses. Y eso no durará más de 6 meses. E nosso irmão permaneceu ali por 22 anos. Nuestro hermano permaneció allí por 22 años. Então ele nos disse: Y entonces él nos dice, nós éramos tão jovens nosotros éramos tan jóvenes quando ouvimos esse irmão compartilhar a palavra. cuando escuchamos a este hermano compartir la palabra. Essa palavra de Isaías 53 Esta palabra de Isaías 53 o sustentou por 22 anos. le sustentó por 22 años. Quando ele compartilhava sobre a primeira epístola de Pedro, Cuando él compartía sobre la primera epístola de Pedro, sofrimento e glória do Senhor el Jesus, sufrimiento y gloria del Señor Jesús, muitas lágrimas rolavam do seu rosto. muchas lágrimas corrían por su rostro. Mas quando ao final do encontro, Mas al final del encuentro, num momento mais particular, en un momento más particular, quando ele deu o seu testemunho a pedido de alguns jovens, cuando él dio su testimonio por petición de algunos jóvenes, quando ele falou algo sobre os sofrimentos dele mesmo, cuando él habló algo de los sufrimientos del mismo, nenhuma lágrima havia nos seus olhos. ninguna lágrima estaba en su rostro. Isso nos impactou tanto como jovens, Y eso nos impactó tanto como jóvenes, porque nós vimos um mártir vivo, porque vimos un mártir vivo, alguém que conheceu os sofrimentos de Cristo uno que conoció los sufrimientos de Cristo na sua própria carne. en su propia carne. Então Pedro vai dizer assim: Entonces Pedro nos va a decir así, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, gozados cuando sois participantes de los sufrimientos de Cristo, para que na revelação da sua glória para que en la revelación de su gloria também vos alegreis exultando. también vuestro gozo sea completo. Então esses são os cânticos do servo. Entonces estos son los cánticos del siervo. Em particular, esse assunto é o mais proeminente em Isaías. En particular este es el asunto más prominente en Isaías. Então, que o Senhor encoraje os irmãos a fazerem um estudo mais pormenorizado desses cânticos. Entonces que el Señor anima a los hermanos a hacer un estudio más detallado sobre estos cantos. Vamos então encerrar essa primeira sessão. Vamos entonces a terminar esta primera sesión. Nos alongamos um pouco no tempo, Vamos a elongarnos un poco durante el tiempo. mas era necessário que compartilhássemos esses tópicos sobre Isaías. Nos alargamos un poco por el tiempo, pero era necesario compartir estos tópicos de Isaías. Vamos orar. Vamos a orar. Señor, nuevamente te damos gracias. Somos tan agradecidos, Señor. Nos sentimos privilegiados como esta generación
de poder recibir, Señor, tu bendita palabra. Señor, realmente queremos escuchar tu voz. Amén. ¿A quién enviaré? Amén. Pero también en tu luz veremos la luz, Señor, y queremos rogarte que nuestra experiencia contigo sea real. Amén. Que realmente podamos verte, Señor. Amén. Que tengamos una visión genuina, no de segunda mano, Amén. sino cada uno de nosotros una visión particular de ti. Amén. Que podamos vernos a nosotros mismos, nuestra miseria, nuestra iniquidad, nuestro duro corazón, y podamos ver tu dulce cruz. Oh Señor, ese es nuestro ruego, para que podamos ser útiles en tus manos. Amén. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.